Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula, vamos estudar um dos conteúdos mais importantes da sintaxe para a prova de língua portuguesa do concurso do Instituto Federal Catarinense, coordenação e subordinação, com foco no emprego de conjunções, locuções conjuntivas e pronomes relativos. Esse tema é essencial porque trata da forma como as orações se conectam dentro de um período. Ou seja, estamos falando da organização do pensamento em frases mais complexas, algo muito cobrado em provas. Para começar, é importante entender que um período pode ser simples ou composto. O período simples possui apenas uma oração. Já o período composto possui duas ou mais orações, que podem se relacionar por coordenação ou por subordinação. Vamos começar pela coordenação. Na coordenação, as orações são independentes do ponto de vista sintático. Isso significa que cada uma delas tem sentido completo e não depende da outra para existir. No entanto, elas são ligadas para formar uma sequência lógica de ideias. As orações coordenadas podem ser assindéticas ou sindéticas. As assindéticas são aquelas que não possuem conectivo, sendo apenas justapostas. Por exemplo, cheguei, vi, venci. Já as sindéticas são ligadas por conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas estabelecem diferentes relações de sentido entre as orações. As aditivas indicam soma ou adição de ideias. Exemplos: e, nem, também. As adversativas indicam oposição ou contraste. Exemplos: mas, porém, todavia, contudo. As alternativas indicam escolha ou alternância. Exemplos: ou, ora, ora, quer, quer. As conclusivas indicam conclusão. Exemplos: logo, portanto, assim. As explicativas indicam explicação ou justificativa. Exemplos: por quê? Pois. Agora vamos para a subordinação. Na subordinação, uma oração depende da outra para ter sentido completo. Ou seja, há uma relação de dependência sintática. Uma oração principal e uma ou mais orações subordinadas. As orações subordinadas podem exercer funções semelhantes às de substantivos, adjetivos ou advérbios. Por isso, são classificadas em subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. As subordinadas substantivas exercem funções típicas de substantivo, como sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, entre outras. Geralmente são introduzidas por conjunções integrantes como que e se. As subordinadas adjetivas têm função de caracterizar um substantivo. São introduzidas por pronomes relativos, como que, quem, cujo, onde, o qual. Essas orações podem ser restritivas, quando limitam o sentido do termo a que se referem, ou explicativas, quando apenas acrescentam uma informação adicional. As subordinadas adverbiais indicam circunstâncias, como tempo, causa, condição, finalidade, consequência, concessão, comparação e proporção. Essas relações são estabelecidas por conjunções subordinativas ou locuções conjuntivas. As conjunções subordinativas são palavras que ligam a oração subordinada à principal, estabelecendo uma relação de dependência. Exemplos incluem porque, embora, quando, se, como, para que. As locuções conjuntivas são expressões formadas por duas ou mais palavras que exercem a função de conjunção. Exemplos: já que, a fim de que, desde que, ainda que, assim que. O reconhecimento dessas conjunções e locuções é fundamental para entender a relação de sentido entre as orações. Agora vamos falar sobre os pronomes relativos, que também desempenham um papel essencial na subordinação. Os pronomes relativos são aqueles que retomam um termo anterior, chamado antecedente, e introduzem uma oração subordinada adjetiva. Os principais pronomes relativos são que, quem, cujo, onde, o qual, a qual, os quais, as quais. O pronome que é o mais utilizado e pode se referir a pessoas ou coisas. O quem é usado para pessoas e geralmente vem precedido de preposição. O cujo indica relação de posse e deve concordar com o termo posterior. O onde indica lugar. Já o qual e suas variações são usados para evitar ambiguidade e concordam em gênero e número com o antecedente.
O uso correto dos pronomes relativos é essencial para a coesão textual, pois evita repetições e estabelece relações claras entre as partes do texto. Além disso, é importante compreender a função sintática do pronome relativo dentro da oração subordinada. Em provas, é comum que a banca cobre a identificação da relação de sentido estabelecida pelas conjunções, o reconhecimento do tipo de oração e o uso correto dos pronomes relativos. Uma estratégia eficiente é sempre observar o conectivo e perguntar: qual relação de sentido ele está estabelecendo? É adição, oposição, causa, condição, tempo? Essa análise ajuda a interpretar corretamente o texto e a resolver as questões. Outro ponto importante é perceber que a escolha da conjunção influencia diretamente o sentido da frase. Trocar uma conjunção pode alterar completamente a interpretação. Em resumo, a coordenação envolve orações independentes, enquanto a subordinação envolve dependência sintática. As conjunções, locuções conjuntivas e pronomes relativos são elementos fundamentais para estabelecer essas relações e garantir a coesão e a coerência do texto. Dominar esse conteúdo é essencial para compreender textos mais complexos e para alcançar um alto desempenho na prova do Instituto Federal Catarinense. Continue acompanhando nossas aulas para aprofundar ainda mais seus conhecimentos. Bons estudos e foco total na sua aprovação.